Café com Pipoca, oferecimento. Café América, o melhor do café. E CW15 Coworking. No Café com Pipoca dessa semana, Toshio Ito entrevista Jorge Azevedo, um alto executivo que teve que se reinventar quando foi demitido. Superou a depressão, problemas de saúde, uma dívida milionária para se tornar escritor e investidor de startups. É com você, Toshio. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você aí, de cada canto do Brasil, a empreender mais e melhor. E para isso, eu sempre trago pessoas inspiradoras, que é o caso do meu amigo Jorge Azevedo, executivo, escritor, e vai contar um pouquinho dessa história dele, que é o livro Guia do Executivo Demitido, o melhor pior ano da minha vida. Gente do céu, né? Como que tem sido esse último ano para vocês? E é sobre isso que a gente vai falar. Muito obrigado pela sua presença, Jorge. Opa, muito obrigado, Toshio. Bom dia aí para todo mundo. E a gente vai estar falando logo de cara, né, Jorge? Assim, a gente vive o período, né, de pandemia, onde a vida de muitas pessoas estão mudando, pessoas com medo, às vezes, de ter que talvez tenham que fechar suas empresas, outros perdendo empregos, tendo que se reinventar, né? E você conta um pouquinho dessa sua transição, que você fala brilhantemente nesse livro aqui, né? Você era um executivo e, de repente, tudo mudou, para o bem ou para o mal? Como que foi isso? Acho que aqui, Toshio, são duas grandes reflexões, né? Então acho que a primeira questão dessa mudança, né, e tem tudo a ver com o período que a gente está passando agora, difícil, uma mudança que prende a gente dentro de casa, cerceia aí uma série de negócios presenciais, quem trabalha com evento, quem tem seus negócios, que depende de comércio, né? Por outro lado, toda mudança, ela traz uma transformação, né? Então você não destrói, você só transforma. E a gente tende a olhar o status quo que a gente estava e não olha o mar assim, de oportunidade que abre pela frente, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha a crise agora, de Covid, o grau de implementação de tecnologias digitais, coisas que já estavam acontecendo, né, se aceleraram numa velocidade tal que a gente vai sofrer agora, mas assim, quem soubesse se posicionar e quem soubesse se preparar para essa transição, vai chegar nos próximos anos super bem posicionado e talvez assim com uma escala, com uma velocidade que talvez nunca tenha conseguido prever, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu trago, como é que você olha, né? Tem gente que fala assim, pô, Toshio, está vindo uma crise, você vai perder a chance aqui de aproveitar essa crise ou não, né? Então não é uma ameaça se você pensa olhando para trás, né? Mas se você olhar para frente é sempre uma grande oportunidade, né? Então, acho que essa é a suma, né, quando a gente fala sobre esse ponto. E você perguntou um pouco sobre a minha trajetória. E a minha trajetória, ela traz aqui uma reflexão que é a seguinte: eu escolhi a profissão que meus pais queriam que eu quisesse, né? E aí eu entrei para a faculdade que os meus amigos achavam legal, que era uma faculdade difícil. Aí, na faculdade, eu mirei naquela empresa de consultoria que todo mundo queria trabalhar, sabe? Então, quando você olha, conseguiu a profissão que os pais queriam, entrou para uma das faculdades mais difíceis, conseguiu ir para uma empresa que todo mundo estava almejando, você tem a falsa sensação de sucesso. Né? E o pior é quando você entra no mundo corporativo, eles te apresentam algo que chama plano de carreira, né? Então, plano de carreira, para quem está no mundo digital, é igual ao videogame. Você vai mudando de fase, né? Cada fase é um pouco mais difícil, mas você tem os prêmios, tem as recompensas. Só que quando você chega no final, né, do jogo, você tem, ou por decurso de prazo, ou porque você errou em alguma coisa, você vai levar um game over. E quando você tem o game over, você percebe que você não perdeu um jogo, mas você perdeu parte da sua vida, perdeu o tempo que você não fez outras coisas, né? E acho que
esse ponto ele é fundamental, né? Para quem foi demitido ou para quem tem essa sensação, né, que não tá conseguindo avançar no seu propósito, vamos dizer assim. Porque você era executivo de uma grande empresa, né, movimentando contas multimilionárias, né? Não era pouca coisa o grau que você chegou, né, Jorge? Uhum. Eu era diretor sênior, né? Uma empresa de tecnologia com 15 mil funcionários aqui no Brasil, né? E para mim nunca passou pela minha cabeça que eu fosse ser demitido, nunca passou pela cabeça. Só que contexto, a empresa não estava indo bem aqui no Brasil, veio top-down, falou: você tem que reduzir custo, e aí a área que eu estava, que tinha umas 300 pessoas, reduziu para 50. E aí foi natural, assim, que quem tem os maiores salários e tal são os mais suscetíveis. Mas o ponto aqui, cara, aí é que eu vou dizer, né? Qual é o ponto? Isso vale para você, né? Para você que investiu a sua vida, se dedicou, abriu mão de uma série de coisas para entregar o máximo para a empresa, né? Para você que um dia o teu chefe te chamou para a salinha e comunicou que você foi demitido, ou para você que ainda não foi demitido, mas esse é o teu maior pesadelo. O que acontece? A gente pega e a gente aponta, né? A gente aponta para a pessoa e aponta para o externo e tende a culpar o outro por isso. Só que quando você aponta um dedo aqui para cá, você tem 3 dedos que estão apontando de volta para você. Porque nenhuma empresa é louca de demitir um bom funcionário, alguém que está gerando valor, né? Então, assim, esse indício que você percebe, é lógico que tem os fatores conjunturais e tudo mais, mas no fundo é porque você está ficando desatualizado, né? Então, assim, a nossa responsabilidade é muito maior. Então quando a gente começa a discutir, e acho que essa é a grande reflexão, você tem que estar sempre, o tempo todo atualizado, né? Você tem que estar sempre, assim, você não tem que estar preocupado se você vai ser demitido ou não. Você tem que gerar uma preocupação na empresa, se você vai continuar na empresa ou não, né? Então, você tem que estar tão empregável no mercado que a empresa comece a ficar preocupada. Pô, será que eu vou perder esse recurso que é valioso para mim? E se você sair desse estado, tem alguma coisa errada e o principal responsável é você, né? Não é um terceiro. E é muito fácil, né, você pegar e passar essa responsabilidade para outro, né? Terceirizar, né? Para você que está acompanhando a gente, né? O Jorge também vai fazer ali vai conceder gentilmente alguns exemplares, né? 1 ou 2 exemplares do Guia do Executivo Demitido, e o Rogério Cabral, nosso diretor, ele já vai falar um pouquinho antes da nossa, né, dessa nossa gravação, ele vai estar já sugerindo, né? Se você quer, você pode compra na Amazon, né, Jorge Azevedo? Isso, na Amazon, principais livrarias. Isso, então você já pode procurar ali para garantir o seu. Ele é bem interessante porque ele serve não só para os executivos, mas também para os empreendedores, né? Essa história de vida, esse momento difícil, mas você também, apesar de ser um momento difícil que levou meses, e o livro muito bem contado, né? Só que juntou tudo, né, Jorge? Parece que na vida é assim, né? Quando tá bem, tudo tá bem, mas quando começa uma série de problemas, tem isso, teve a questão da sua saúde. Conta um pouquinho para a gente sobre aquele momento turbulento, né? Você tinha que conversar com a sua família, você tinha contas a pagar, você tinha uma saúde que estava, literalmente, você estava fazendo das tripas coração, estava tudo saindo para fora. Como que é isso? É engraçado, eu sou cético, né? Mas tem um negócio que eles falam que é o inferno astral, né? Então, um pouco antes do aniversário, e aí tudo isso aconteceu uma semana antes do meu aniversário, né? Então não foi só demissão, assim, eu fui demitido numa segunda-feira, mas no domingo eu estava pedalando com as crianças e estourou uma hérnia abdominal. Então, não sei quem assistiu aquele filme Alien, o Oitavo Passageiro, que sai o bicho assim da barriga para fora, né? Foi exatamente isso com o meu intestino, né? Ele saiu e assim, é uma operação tranquila, mas aí várias outras complicações. Resumindo, eu fiquei 4 meses parado até tratar tudo que eu precisava para poder ser operado. Isso não tem um aspecto aqui de
físico e culminou com a depressão. Eu comecei a comer muito, eu engordei quase 30 quilos, né? Aí, em cima disso, né, a hora que eu fui demitido, eu percebi que eu estava quebrado também, então eu tinha uma dívida de mais de 1 milhão no banco, eu fiz as contas e falei, não tem como pagar isso não, né? Então aí você vai juntando então, aqui o aspecto profissional, o aspecto pessoal, saúde, toda a parte psicológica, a parte financeira, né? Então junta tudo, é um redemoinho que te joga lá para baixo, né? Então te joga para o fundo do poço, e aí a vantagem também, quando você vai para o fundo do poço, é que aí não tem jeito, cara, porque quando você bate lá no fundo, só tem um jeito para sair, né? E aqui tem outro ponto que é super relevante, a gente pensa aqui um pouco de ensinamento, é que a gente pensa muito nas coisas, eu comentei um pouco que a gente é o principal responsável, mas a gente pensa muito nos efeitos externos que vão fazer a gente mudar. Então, você fala assim, eu vou me matricular na academia, eu vou trocar de emprego, eu vou fazer tal curso, eu vou fazer... Você sempre vincula alguma coisa que você vai fazer, alguma coisa interna, mas, na verdade, a principal mudança está na tua cabeça. Então, assim, você não precisa de nada externo para você fazer essa mudança, né? E na hora que você muda internamente, aí todo o resto vai se adequando e você vai resolvendo pedacinho por pedacinho, e daqui a pouco você supera, né? A gente estava conversando, na verdade, você até comentou, né, eu quero ficar forte. Você quer ficar forte, então você tem que levantar peso, tem que fazer esforço, né? Então, assim, o crescimento, ele é imposto aqui por você superar uma série de dificuldades. E aí, quanto mais você supera, mais você cresce, você evolui, né? Então essa grande mudança, ela passa sempre por uma mudança interna. Você muda como você percebe o mundo, e aí as coisas externas vão mudando porque os teus filtros são outros. Infelizmente, às vezes a gente é cego, né? A gente precisa acontecer alguma coisa de fora para mudar, né? E o que você acha que foi fundamental nesse processo de mudança de retorno, né? Quando você consegue se colocar novamente, né, no mercado de trabalho, só que também, ao mesmo tempo, você aprendendo muito sobre o mundo das startups, se tornando investidor. Aliás, desde então, nesses poucos anos, já são várias empresas que você já, né, se tornou como investidor anjo. Como que foi esse processo todo de recomeço para você? Para mim, aqui, acho que tem o primeiro grande aspecto, é uma questão aqui de como é que você enxerga o mundo. Então, assim, a gente é mais ou menos contemporâneo, a gente veio de uma época em que o ensino é um ensino muito tradicional. Acho que já os nossos filhos ou netos já vão viver um mundo diferente. Então é um processo onde a gente está atrelado a um portador do conhecimento, um curador do conhecimento, uma estrutura que, assim, a escola é a mesma estrutura que tem há 200 anos. Então, tem esse curador, e ele vai passando o que ele aprendeu, da pessoa que ele aprendeu, da pessoa que ele aprendeu, no mundo em que você hoje tem acesso direto aos grandes, assim, às grandes mentes, e você consegue ter acesso pontual à informação específica. Então assim, o primeiro ponto, acho que a grande é essa percepção. Quando você olha os arquétipos, o que acontece? Você tem 4 arquétipos, né? Você tem a pessoa que não sabe que não sabe. Uhum. Então, cara, eu não sei o que eu não sei. E quando você está nesse nível, né, de ignorância, em termos de conhecimento, você não consegue nem ver o que está acontecendo. Então, acho que esse é o grande ponto. A gente está passando por uma revolução digital. Se você não percebe que está acontecendo isso, você não percebe que o mundo... Agora, talvez com o Covid tenha mudado, mas assim, que o mundo vai ser totalmente diferente, né? Que coisas que a gente não concebia vão mudar completamente, você fica alijado, né? Então, é um pouco desse processo. Aí, quando você vai para o próximo arquétipo, você sabe o que não sabe. Saber o que não sabe é o grande passo. Por quê? Porque, nesse momento, o mundo se abre. Você começa a ver, poxa, isso daqui dá para fazer, eu não tinha a menor noção. E aí você se sente
como um aprendiz, falar, eu quero evoluir, eu quero participar. Então a grande transição é essa, né? Você perceber que tinha uma realidade que você não tinha a menor noção, e aí abre, né? E aí você entra no processo de aprender e desenvolver. E aí, nessa parte de startup, eu acabei montando uma fintech com um sócio. Ele queria lançar, mas talvez ele não tivesse coragem. Eu falei, vamos junto. E lançamos essa, chama-se LegalBot. Ela funciona, roda aí nos principais bancos, faz toda a parte de compliance regulatória e tudo. E durante esse processo, passamos pelo que chama de aceleração. Então, como que você cria uma startup, como é que você valida o produto, como que você testa MVP, como que muda, porque o que eu aprendi na escola e nas consultorias? Você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer um setup, você monta um plano, e aí, ao prazo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, você lança um produto. Então, o carro ele passa pelo design, ele passa pela especificação e tal. Para você lançar esse carro, vai 1 ano. Agora, um projeto de uma startup, você lança numa semana. Você faz uma página e vende o conceito, vê se as pessoas estão comprando esse conceito, né? Então esse foi a grande transformação. E na hora que você passa por essa transformação, às vezes são pequenas coisas, para quem está no fundo do poço, aí você começa, poxa, eu sou útil, eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, você acha o teu espaço e as coisas vão se encaixando. Né? Aí vem a autoestima, aí você está procurando emprego, começam a aparecer as ofertas, e as coisas, pouco a pouco, vão todas elas se concatenando, e você chega assim, tu te joga para uma outra jornada. Né? É engraçado, né, que mesmo que a gente sendo cético, né, realmente parece que no momento que começa a surgir algumas oportunidades, começa a surgir várias, e gera até aquela, e agora, né, qual que eu escolho, né? É meio engraçado essas coisas, né, Jorge? Uhum. Uhum. E aí tem um aprendizado para mim, né, que muita gente fala o seguinte, você tem que queimar ponte, você tem que largar tudo, vai empreender, vai ter seu próprio negócio e tal. E no meu caso foi interessante, porque como eu estava quebrado financeiramente, eu fiz as contas, eu falei, eu fui mordido pelo bichinho do empreendedorismo, gostei do mundo da startup, tanto que eu comecei a investir um monte de startup, mas eu fiz as contas e falei, poxa, eu preciso de 2 anos ainda de pedágio aqui, voltar para o mundo corporativo, para me ajustar financeiramente e depois poder mergulhar a fundo. Só que eu voltei para o mundo corporativo já com uma outra mentalidade, uma outra cabeça. E aí, o que acontece? O Jorge, que estava de volta, era um Jorge totalmente transformado. Um Jorge que sabia o que eu não queria fazer, principalmente o que eu não queria fazer. Um Jorge que já não tinha mais preocupação em falar, não, isso aqui eu não quero, isso aqui não faz sentido. Isso traz um senso de pertencimento e posicionamento fundamental. Então, hoje, eu estou numa empresa de consultoria que eu lido com, assim, pessoas excepcionais, que me jogam a barra lá para cima, porque o que eles cobram, né, de entrega, de discussão, joga lá para cima. Então, eu estou num processo de crescimento e evolução profissional fenomenal, mas assim, eu consigo conviver, eu consigo tocar e ajudar as startups, investir nas startups, escrever os meus livros. Então é tudo uma questão de como é que você se posiciona no mundo, a clareza que você tem, o que você quer e principalmente, o que você não quer. E você acha, poxa, será que eu vou falar que eu não quero isso e tal? Quando você deixa isso claro, você tira um piano das suas costas. Você tira um piano das suas costas. E aí a tua vida fica mais simples e fica com muito mais sentido, né? É interessante, né, que numa das conversas passadas você fala justamente sobre a sua essência, né? E lá no passado você era muito bagunceiro quando era criança, e de repente você teve que se ajustar demais ao formato fechado, ao bloco, né? Que é o mundo competitivo e corporativo, e ao mesmo tempo, talvez com tudo isso que passou, você volta a buscar a sua essência, né? Essas transformações fazem parte da vida, e é isso que talvez te inspirou a se tornar escritor, então, Jorge? Escritor foi
para mim foi um processo ser escritor, assim, foi um processo, ele começou por acaso, então ele começou por eu ter passado por tudo isso, e eu me senti muito desamparado. Eu peguei uma lista de pessoas, eu vou ligar para essas pessoas, então pessoas que eu tinha contato e eram amigos e tal, e o cara era headhunter, nem me atendia. Falei, nossa, eu trabalhei com ele e tal, então, assim, algumas pessoas me acolheram muito bem, e foi muito importante para mim esse momento, né, e essa acolhida que eu tive. E eu falei, poxa, quando outras pessoas passarem por isso, eu vou fazer a mesma coisa, porque não tem preço isso, não tem preço. E aí, durante um tempo, eu me dediquei a conversar com essas pessoas. Eu marcava, vamos no café, e contava da minha história. E você percebe, pela leitura corporal, algumas coisas que estavam surtindo efeito, e a pessoa saía muito melhor e muito mais transformada do que tinha entrado, né? Acho que, no mínimo, você sai com autoestima renovada. E isso foi muito legal. E eu comecei a pensar que estava dando muito certo. Eu resolvi montar um checklist, montei um checklist, e depois falei, ficou legal, eu vou fazer o e-book. E publiquei esse e-book no LinkedIn. Publiquei no LinkedIn, no minuto seguinte eu me arrependi, cara. Eu falei, cara, eu vou tirar esse troço do ar. Eu nunca tinha me exposto daquela forma. E aí eu pensei e não tirei. E deu 10 mil downloads. E aí o feedback que eu tive das pessoas que leram esse e-book, falaram, poxa, que legal você se expor dessa forma, quanta coragem, não sabia que você escrevia tão bem. Esse feedback me serviu de inspiração para começar a escrever. E daí eu comecei, aí é todo um processo evolutivo para escrever. E na hora que você escreve, principalmente quando você escreve sobre tudo isso que aconteceu, você também tira uma carga que você carrega, né, de tudo isso. Porque as coisas, os desafios que você enfrenta, eles te fazem crescer, te fazem ficar mais forte. E aí, quando você começa a encarar sobre essa perspectiva, você agradece todos por isso que é o melhor, pior ano da minha vida, e não o pior, melhor ano da minha vida. Faz todo sentido, né? E a gente já está chegando na parte final, e eu tenho que estar passando aqui também, né? Dando menção ao Café América, né, que é um dos nossos patrocinadores. Olha, chegou aí, né? Um cafezinho América Gourmet, ou prêmio que chegou para você, né, Jorge? E esse bate-papo aqui acontece por conta disso, e também da CW15 Coworking, que também faz um trabalho excepcional. Se você estiver passando por Marília, for abrir algum negócio, não se esqueça de entrar em contato com a CW15 Coworking. E também, obviamente, as Pipocas Pops, que faz parte aqui do nosso Café com Pipoca, que você deixou ali no fundo. Sugestivo, né? Sugestivo. depois do café. O Toshio, sabe que eu deixei no caixote, né? Eu deixei no caixote, eu só abri hoje, né? Porque vai que meu filho pega e come as pipocas todas, né? Ia mostrar a embalagem vazia hoje. Mas está maravilhoso. E me diz uma coisa, hoje também, Jorge, para a pessoa que está querendo escrever, você também está fazendo mentoria de tudo aquilo que você aprendeu, né? Você buscou, fez cursos, tal, e hoje é possível, né? Até mais simples escrever um livro e transformar esse sonho em realidade. O que você considera que é importante para a pessoa que queira escrever um livro, né? E como ela pode encontrar você? Perfeito. Então, começando de trás para frente, procura futurosautores.com.br. E a gente abre umas 2 turmas por ano, deve abrir uma em abril, mais ou menos. A ideia, como é que surgiu o Futuros Autores? Eu comecei a produzir livro digital, e aí eu tinha escrito um livro, deixa eu pegar ele aqui, Máquina de Emagrecer, né? Como que eu perdi 17 quilos em 3 segundos. E aí eu escrevi um segundo livro digital sobre compulsão alimentar, A Roda da Compulsão. E quando eu entreguei esse livro para o pessoal que estava trabalhando a questão de marketing, o cara falou, não, está muito grande para livro digital. A Roda da Compulsão eram 8 emoções que geravam compulsão. Ele falou, quebre 9 livros. Um você fala sobre a roda e depois um livro para cada compulsão.
E eu comecei a publicar todos eles. Então, o que aconteceu? Assim, no intervalo de 2 semanas, eu tinha publicado 9 livros. Aí uma amiga chegou, Jorge, como é que Não você à toa você emagreceu tanto, né? Só energia gasta. 9 livros em 2 semanas, Jorge? Me explica isso. Aí eu falei, olha, eu fiquei fascinado. Para mim, publicar livro era uma coisa muito, muito distante. E eu falei, não, eu ensino, monta uma turma e a gente faz. E aí, assim, por iniciativa dela mesmo, a gente montou uma turma, não tinha nada estruturado, e a gente foi fazendo cada passo. E depois, já estamos agora na 5ª turma, vai começar a 5ª turma, já está bem mais claro, né? Então assim, como é que é esse processo? Acho que tem a primeira parte, que é um planejamento. Por que você quer escrever? Né? Qual é o teu objetivo? Teu objetivo é ter uma renda passiva ou teu objetivo é vender uma palestra? Teu objetivo é deixar a tua história para a posteridade? Porque dependendo do teu objetivo, a forma, a editora muda completamente. Então, tem muito dessa discussão. Aí, depois que você tem isso claro, e a gente faz em conjunto, porque é impressionante como um autor ajuda o outro, e funciona muito melhor em grupo do que um a um, você tem com esse plano. No passo seguinte, é a questão de como é que eu faço para publicar um livro digital. Você consegue publicar um livro, se você tiver o teu conteúdo, Toshio, você publica o livro digital numa manhã ou numa tarde. Você só precisa do teu conteúdo, colocar esse conteúdo no formato fluido e produzir uma capa com a resolução suficiente para ser aprovado nas livrarias digitais. Então, a gente faz por esse processo. Aí, a parte de imagem, capa, tal, tem uma discussão específica, porque é muito importante também. E a gente termina com 2 outros blocos, que é como é que eu planejo, se eu quiser ter um livro físico, então, qual editora, quanto custa, como faz, e também, no final, a gente encerra com o financiamento coletivo, né? Então, quem já tiver com um projeto mais adiantado e quiser fazer o financiamento coletivo, a gente monta um pool de pessoas que estão fazendo financiamento coletivo naquele momento, e a gente sincroniza os lançamentos, que também é muito, muito legal. Uhum. Então, é um pouco desse processo, e assim, o mote aqui é que publicar um livro é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Existe um método, né? Existe um processo, e para isso também eu acho que é sempre bem mais prático você já realmente, né, procurar a mentoria correta, porque fica tudo condensado, né? Porque senão a gente vai fazendo as pesquisas pela internet, cada vez parece que é uma coisa, vai puxando outra, né, Jorge? E vai gerando mais confusão. Então, realmente, né, o conhecimento, quando ele já está dentro de um pacote, fica bem mais fácil para a pessoa pôr em prática. E até, às vezes, a escolha, né? Porque às vezes você recebe uma oferta, poxa, que legal, mas depois você percebe e faz as contas, fala que não, isso aqui está fora do mercado, estou pagando caríssimo por algum tipo de serviço, de atividade, ou deveria estar cobrando mais essa entrega aqui do meu fornecedor. Então isso é fundamental, né? Para você para sair feliz, né? Para dar certo o processo, né? Maravilha. Bom, gente, para vocês que querem conhecer mais sobre a história inspiradora aqui do Jorge Azevedo, né? Então, se você está num momento como esse, você foi demitido, você está para fechar um negócio, você está tudo bem, mas você já está preocupado, então é melhor a gente estudar e se planejar antes que aconteça. Então, fica realmente a dica do livro do meu amigo, o Guia do Executivo Demitido, que você encontra na Amazon, nas melhores livrarias do Brasil. Você faz o pedido e chega na sua casa. Jorge, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, né? Eu acredito que nesses momentos aqui realmente faz muita diferença a contribuição de pessoas como você. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória e pela contribuição que você faz para a sociedade também. E talvez uma última mensagem, né? Você começa toda a história, você entrega o que a pessoa precisa, né? E você vende o que ela quer, né? Então, quando você fala o executivo demitido, a pessoa pensa, o que eu faço para procurar emprego? E esse foi o e-book que eu fiz lá no início, quais são os passos. Então, e tem um capítulo até falando um pouco sobre isso. Isso é o que a pessoa quer, né? mas não é o que ela precisa. O que a pessoa precisa, na verdade, é se reinventar. É um processo que vai muito além de você procurar um emprego, como é que você se reinventa e você se torna empregável. Porque na hora que você
está só procurando emprego, você vai lutar contra vários candidatos, né, e vai atrás das empresas. Na hora que você se reinventa, você inverte a equação. As empresas vão atrás de você, né? Então, fica essa reflexão final aqui para todo mundo, né? O quanto desejado você vai se tornar no mercado. Pense bem. E é com essa mensagem que eu agradeço, deixo um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Café com Pipoca. Tchau! Café com Pipoca. Oferecimento. Café América, o melhor do café. E CW15 Coworking. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Centro Automotivo Porto Seguro. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marinho. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Academia RCR Esportes, viver com saúde é a nossa forma. Grupo Paradigma. Papelaria Compasso, há 30 anos atendendo Marília e região. Personal Coaching, a sua saúde em primeiro lugar. Stelio, máquinas e acessórios para costura. Sunline, para você ficar online. Huberley Rocha Contábil. Média Biz, o seu negócio na internet. Trend Bikes Marília.